A atuação do psicólogo é muito mais comportamental, é muito mais nessa parte de rotina, na funcionalidade da pessoa com as suas emoções. E a do psiquiatra vai já também na parte funcional e bioquímica do cérebro dessa pessoa, né? A gente, claro, aborda assim as crenças, as vivências dessa pessoa até chegar até nós, né? Eu sempre falo, as minhas pacientes, elas têm toda uma história até chegar a mim. E eu preciso saber dessa história para entender o contexto que está ali gerando aquilo que ela está ali me queixando. Eu vou acolher aquela queixa e vamos ver então o que é que está acontecendo para que isso esteja ali tão pontual que fez ela me buscar, né? Talvez já não de cara, no primeiro momento, porque às vezes ali está tão desconexo, ainda não faz sentido para ela, e aí vem o ajuste bioquímico cerebral para conseguir ali fazer essa conexão novamente, ajustar isso para que ela consiga ter essa concepção de agora eu consigo conversar sobre, né? E aí sim a gente fazer esse trabalho. Mas é essa visão dos dois profissionais, né, que vai dar ali mesmo. Eu falo, quando a gente se une, aquilo encaixa, né? Vamos trabalhar rotina, comportamento, crenças, o autoconhecimento, né? O que a pessoa sabe sobre ela mesma, o que ela aceita sobre ela mesma, o que ela quer melhorar sobre ela mesma, né? E em contrapartida, tem algum ajuste que precisa ser feito? É o momento que precisa ser feito esse ajuste com medicação ou não? Porque às vezes não é o momento. Já aconteceu de paciente passar comigo e eu falo assim, não. Aí vira para mim e fala assim, mas você não vai me dar um remédio? Porque a gente ainda tem essa concepção de que o médico, o psiquiatra, ele vai te ouvir e te passar um remédio, te ouvir e te passar um remédio. E existem casos que não é o ajuste bioquímico que precisa, que a gente não vai passar uma medicação, prescrever uma medicação naquele momento. Pode ser necessário em outro momento, mas naquele ainda não, né? Existem outras coisas a serem ajustadas. E aí uma coisa que a gente faz muito em comum, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, é a psicoeducação. Fazer essa psicoeducação é um ponto que a gente trabalha em comum. Então, olha só, como a gente tem coisas em comum e talvez isso cause essa confusão de qual profissional buscar. E eu sempre falo, busque qualquer um dos dois, mas busque. E aí esse profissional vai te indicar qual é o momento de buscar o outro, se existe a necessidade dos dois ou não. Eu acredito muito que sempre quando os dois estão juntos, dá muito mais certo. O resultado é muito melhor e muito mais rápido, né? Quando os dois estão juntos, exatamente por essa visão dos dois, exatamente por os dois terem em comum alguns tratamentos, que é a psicoeducação. Então, assim, orientar em relação àquele transtorno que está sendo trabalhado, em relação àquela rotina, aquela alimentação, a atividade física que precisa ser feita, né? Orientar sobre medicação, necessidade ou não, possibilidades ou não de medicação, né? O que aquele sentimento pode vir em relação à medicação, a prescrever uma medicação? Vamos orientar sobre essa medicação? Porque apesar do psicólogo não prescrever a medicação, ele tem conhecimento sobre medicação e ele também tem o conhecimento para orientar a pessoa a fazer o uso correto dessa medicação, que vai interferir muito no tratamento quando é necessário o medicamento, né? Se não for feito o uso correto, não vamos ter um bom resultado. E aí sim, os dois vão orientar isso, né? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra vai orientar sobre essa medicação. Olha, se foi prescrita assim, é porque é assim que você precisa usar neste momento, né? Então tem todo esse reforço também de orientação que é feita pelos dois profissionais e precisa dessa junção e dessa união, desse trabalho em conjunto. Gente, é assim, normal. E tudo bem a gente discutir o caso de um paciente em comum, ninguém está fazendo fofoca. A gente está tentando ser mais assertiva naquela condução daquele paciente, né? Olha, estou percebendo que está acontecendo isso com essa paciente. Vamos abordar de tal maneira a partir de agora? Vamos, então vamos fazer assim. E isso flui, né? É muito rica essa troca, né? Porque ninguém sabe tudo, ninguém nasceu sabendo tudo, ninguém já estudou tudo na vida, né? Ninguém conhece tudo. A gente, quando a gente escolhe uma faculdade, vamos dizer assim, uma profissão que a gente vai seguir, a gente estuda muito sobre ela, mas sobre a do colega, não. Então, eu estudo muito a psiquiatria, mas eu não estudo a psicologia e vice-versa, né? Então, existem pontos, sim, da psicologia. E quando eu tenho um help de um profissional, né? Uma ajuda do profissional da psicologia, não é mais fácil para mim. Eu poderia pegar um livro e estudar. Mas aquele livro não vai me mostrar, naquela situação que eu estou vivendo ali, que eu preciso daquela ajuda. O livro, ele nos mostra, no contexto geral, o protocolo, de certa forma, para todos, mas não para aquele, né? Não individualizado. Então, eu poderia sim pegar livros e vou estudar isso agora. Mas é muito mais até prazeroso
quando a gente, no coleguismo, a gente para de pensar em competição, porque assim, eu não estou perdendo um paciente quando eu encaminho ele para o psicólogo. E também não, o psicólogo não está ganhando um paciente quando ele recebe. Em contrapartida, o psicólogo também não está perdendo quando manda para o psiquiatra, nem eu estou ganhando. Nós estamos juntos em prol da mesma causa. Né? E quando a gente pensa nisso, que ao invés de competir, a gente se unir para uma causa, existe uma troca muito grande, né? Uma troca de informação sobre aquele caso, uma troca de concepção sobre aquele caso, né? Da experiência que cada profissional já viveu com aquele tipo de transtorno, né? Todo caso é individualizado? A gente tem protocolo? Tem, a gente sabe, por exemplo, aqui nós estamos abordando transtornos ansiosos. E assim, o que mais está dando boom, o que mais está chegando é transtorno de ansiedade generalizada. É o que há nesse momento. Acho que foi um boom muito grande com o evento da pandemia, né? A pandemia veio e parece que transtorno de ansiedade generalizada fez assim, aumentou muito essa demanda, né? Chega muito para mim mulheres ansiosas. Então, aqui falando desses transtornos de ansiedade e pontuando o transtorno de ansiedade generalizada, sim, nós temos o protocolo a seguir. E qual é o protocolo? Né? Psiquiatria mais psicoterapia, medicação e psicoterapia, né? A gente tem esse protocolo? Tem. Todo mundo vai estar nesse mesmo momento? Todo mundo vai tomar o mesmo medicamento? Todo mundo vai fazer a mesma psicoterapia? Então é todo mundo a receita de bolo? Até quando a gente faz um bolo, se eu pegar a mesma receita que você, o meu bolo vai ficar de um jeito, o teu bolo vai ficar de outro. Um vai ficar maravilhoso, o outro vai queimar, vai solar, né? Não vai ficar com o mesmo sabor, com o mesmo grau de adocicado. Não tem como. Ninguém é igual a ninguém. Ah, tá. O protocolo, então, é medicação e TCC. Ok. Mas como vai ser essa abordagem desse TCC? Vai depender do momento que aquele paciente está. Medicação, a gente tem o protocolo da classe medicamentosa que vai usar? Tem. Mas dentro dessa classe, tem muitos medicamentos dessa mesma classe. Qual vai ser o bom para aquele paciente? Em que dose? Eu vou ter que avaliar aquele paciente. Não tem como. É individual dele. Então, a gente tem o protocolo que a gente segue? Tem. Mas cada paciente precisa do seu ajuste dentro daquele protocolo. E isso, a gente, quando profissionais, quando a gente tem essa troca de, olha, nesse momento, vamos ajustar aqui, vamos ajustar ali, se a gente abordar dessa maneira, vai ficar melhor. Quando a gente tem essa troca, a gente profissional também ganha muito isso. A gente também se enriquece, né? Tanto no nosso conhecimento, na nossa experiência quanto profissionais, quanto no benefício do nosso paciente, porque aí ele vai ficar contente com os benefícios, claro, mas nós, quanto profissionais, também vamos ficar mais realizadas vendo que teve uma evolução benéfica. Né? Isso que faz sentido para a gente quando o paciente melhora. Quando o paciente busca a gente, ele também vai chegar buscando um resultado. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, se a gente não consegue entregar ou mostrar para ele o porquê dessa não entrega de resultado, né? Ele vai perder a credibilidade nesse cuidado que ele tem que ter com a saúde mental. E também no nosso trabalho. Porque ele busca acreditando que ele vai ter o resultado. E aí a gente precisa orientar, olha, você pode chegar nesse resultado ou não. Esse resultado dá para ser entregue ou não. Ele dá para ser entregue, mas precisa de um processo para ser entregue. E esse processo pode ter mudanças no meio do caminho. A gente precisa pontuar tudo isso. A gente pode precisar iniciar com uma medicação para apagar o fogo? Sim. Mas a gente não pode passar uma vida inteira apagando fogo. A gente tem que cuidar para que esse fogo não volte a acender. E aí é olhando para trás, é olhando para as causas que a gente vai conseguir fazer esse tratamento, né? De não deixar mais o fogo acender. Exato. Vamos apagar o fogo? Vamos. De início, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma conduta que, abafa aquele fogo, apaga aquilo, para que a pessoa se volte a se ajustar, para que ela consiga ter a concepção do que ela precisa fazer para esse fogo não voltar a acender. Exatamente. Né? Mas isso, quando a gente faz em conjunto, eu falo que é muito mais rápido e mais leve. Então, a pessoa acaba tendo o resultado que ela busca, né? Ela acaba acreditando que ela precisa fazer aquilo. É que quando o paciente tem a melhora, ele abandona o tratamento. Então, ele busca o resultado. A hora que ele teve aquele resultado que ele queria, que era melhorar, se livrar daquele sofrimento, ele deixa tudo. Ele para, ele começa a ir na psicóloga uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Não, o remédio eu já parei, já tem mais de uma semana, tá tudo bem. Parou faz mais de uma semana, tá tudo bem. Mas às vezes, né, aquele medicamento, ele demora aí um período de 15 a 20 dias para mostrar que ele tá faltando.
Ficou bem? Por que ficou bem? Ficou bem porque está ali fazendo o uso do tratamento que foi prescrito, seja ele medicamentoso, psicoterápico ou os dois. Aí para qualquer um dos dois, ou para os dois, porque está bem. O que é mais comum de acontecer? Efeito rebote ou recaída. Sintomas estavam remitidos. Por que estava remitido? Porque estava tratando. Parou de tratar, volta a sentir tudo e, na maioria das vezes, volta a sentir uma intensidade muito maior, que vai precisar de uma abordagem muito mais intensa, né? Nossa profissional, nós vamos ter que fazer uma abordagem que vai ser praticamente também muito maior, igual o sintoma que veio, né? Então, o sintoma veio dobrado, voltou dobrado, a nossa abordagem vai ter que voltar dobrada. E cada vez que isso acontece, mais o quadro vai se arrastando, que é o que a gente fala de mais o quadro ficando crônico. Quanto mais crônico, mais tempo de quadro, como que eu vou dizer? Mais tempo de crises, mais tempo de sofrimento esse paciente tem, mais difícil é a gente remitir sintoma, mais difícil é estabilizar esse quadro e mais vai demorar para esse paciente melhorar. Que, na verdade, a busca é uma melhora rápida, né? A gente vive no imediatismo. E, claro, ninguém quer ficar sofrendo. Então, o que é mais comum de acontecer? A pessoa demora para buscar o profissional, quando busca o profissional quer o resultado para ontem, quando consegue o resultado quer largar a mão de cuidar. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.